Quer conhecer 3 estratégias de programação neurolinguística para vencer o seu medo de dirigir? Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo, que o que eu tenho para contar para vocês vai fazer a diferença entre vocês continuarem embarreiradas, bloqueadas e não conseguirem assumir o volante do seu carro e você finalmente conquistar a liberdade de ir e vir sem depender de nada e nem de ninguém. Olá, eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística. Eu ajudo pessoas a vencerem seus medos, a conquistarem seus sonhos. Eu ajudo mulheres a vencerem o medo de dirigir. Olha, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 3 estratégias para vocês superarem de uma vez por todas o seu medo de dirigir. São estratégias que farão realmente a diferença na sua vida. Olha, a primeira estratégia é a seguinte. Muita gente pensa que vencer o medo de dirigir é apenas com treino. E aí tem pessoas sem o menor conhecimento, ou especialização, ou técnica, e falam assim, vai treinar, só se perde o medo de dirigir dirigindo. Só que essas pessoas não entendem o que se passa na cabeça de alguém que tem medo, alguém que tem pânico de dirigir, alguém que só de imaginar pegar no volante do carro fica tremendo, fica suando, fica com falta de ar, fica segurando no volante assim imagina que vai segurar no volante assim toda dura. Por quê? Porque tem um bloqueio. E essas pessoas que tentam ajudar, na verdade, coitadas, elas acabam atrapalhando mais do que ajudando. É verdade. Porque para você vencer o medo de dirigir, não adianta treinar só. O treino é excelente. Fazer treinos para habilitadas, fazer treinos com parentes, com marido, namorado, ótimo. Mas para que servem os treinos? Os treinos servem para você praticar. Os treinos servem para você que não lembra como dirige, porque não tem prática, esqueceu alguma coisa. Treinar. Agora, se você tem medo de dirigir, como é que você vai aproveitar o treino? Como é que você vai treinar com tranquilidade? Você não vai conseguir, você vai bloquear. Sua preocupação vai ser tão grande se você vai bater, se você vai esquecer alguma coisa, se você vai saber como estacionar, se você vai ir para uma BR. Enfim, seu desespero é tão grande com esse pânico que você sente que você não consegue nem se concentrar para poder fazer o seu treino, para poder pegar prática. Então, o treino e a prática, vou parar um pouquinho aqui para poder falar melhor com vocês. O treino e a prática são excelentes para você pegar experiência, para você que ainda não tem muita segurança no volante, por falta de prática, poder dirigir com tranquilidade. Mas, para você que tem medo mesmo, que tem um bloqueio emocional, os treinos não vão ajudar. E digo mais, podem até atrapalhar. Sabe por quê? Eu tenho muitas reclamações, eu sou criadora do Método Mulher no Volante, que é um treinamento online que faz com que as mulheres percam o bloqueio. Vai lá na origem do bloqueio emocional, destrava, deixa a sua autoconfiança vir à tona e depois faz um planejamento de como a pessoa vai treinar para praticar e ficar com segurança. Bom, muitas alunas que chegaram no Método Mulher no Volante me contavam, Valéria, eu já gastei muito dinheiro com treinos para habilitadas. Teve gente que fez 24 aulas e aí perdia dinheiro, perdia tempo e perdia esperança. E ainda tinha que ouvir as críticas do marido, você não aprende, você nunca consegue, enfim. Por que os treinos davam errado? Porque elas sabiam dirigir. O problema delas não era não saber dirigir. O problema delas era o medo de dirigir, era o bloqueio. E aí isso faz toda a diferença para que elas consigam aproveitar ou não os treinos. Deixa eu ver se eu boto o fone para ver se melhora. O áudio, esqueci de pôr os fones. Mas enfim, treino para habilitadas resolve o medo de dirigir? Não. Ajudam a pegar prática. É para quem não lembra como dirige, esqueceu alguma coisa, ou não tem prática, porque realmente não tem experiência no volante. Os treinos são perfeitos. Mas se o problema é medo, é bloqueio emocional, não. Você primeiro precisa vencer o bloqueio emocional. Aí se você me pergunta, Valéria, o que você aconselha? Você aconselha entrar nos treinos e depois fazer um treinamento para perder o medo, para desbloquear? Não, eu recomendo o contrário. Primeiro você desbloqueia. Primeiro você faz o treinamento para você perder o medo de dirigir, para você desbloquear a sua mente. Aí depois você vai fazer os treinos. Ou faz com algum parente, ou faz sozinha, se você tiver tranquilidade para isso, ou então faz com treinadores particulares. Porque é importante, no Método Mulher no Volante eu explico, que você só comece a treinar no momento certo. Porque no método tudo tem uma razão de ser. É todo um passo a passo
baseado nas técnicas de programação neurolinguística, que nada mais são do que um manual de instruções sobre como funciona o seu cérebro, que vão falar a língua do teu inconsciente para que você possa desbloquear. Então, eu digo o momento exato que você tem que fazer o treino, eu explico como que você vai conversar com a pessoa que está do lado para ela te ajudar e não te atrapalhar, para você preparar essa pessoa. Eu explico como que você vai fazer esse planejamento, as meta por meta, digo qual momento você não deve ainda entrar no carro, qual momento você deve começar a entrar no carro. Enfim, é um passo a passo. Quando as mulheres que não têm medo de dirigir já querem pegar o carro e tirarem de uma garagem que é difícil, fazer uma manobra complicada, muitas vezes piora o medo. Sabe por quê? Porque o cérebro já está tão maltratado, tão bombardeado por conta da insegurança, da frustração, da tristeza, da baixa autoestima, da falta de autoconfiança, que qualquer situação em que você se sinta frustrada vai aumentar ainda mais esse medo de dirigir. O seu inconsciente associa o dirigir como perigo, como uma ameaça, como algo de grave que vai te acontecer. Porque você treinou o seu cérebro para isso. Porque até hoje você bombardeou ele com pensamentos do tipo, ai, eu vou bater, ai, eu vou esquecer, ai, eu vou provocar um acidente, ai, eu vou passar vergonha, o vizinho vai ver, eu vou deixar o carro desligar e vai rir de mim, vou provocar um engarrafamento no trânsito, e se vier um caminhão, e na BR, e na estrada, e se estiver chovendo, e com neblina, aí passa uma tragédia, parece um roteiro de filme de terror na sua mente, que o seu cérebro já, só de você pensar em pegar no carro, ele já vai tentar te bloquear. Porque a principal função da mente inconsciente é a sua sobrevivência. Mas se você pensa em algo que te causa medo, seu inconsciente acredita que aquilo ameaça a sua sobrevivência. E ele vai te fazer de tudo para bloquear. Por isso que ele bombardeia os hormônios do estresse, você fica tremendo, fica tensa, rígida, falta de ar, hormônios do estresse, adrenalina, cortisol. Então você precisa tranquilizar o teu cérebro, você precisa dar recompensas para ele. Por isso que no método Mulher no Volante eu faço um passo a passo para gradativamente ir tirando o medo de você e diminuindo toda aquela sensação de cobrança, de fracasso e substituindo pela sensação de tranquilidade para reeducar o teu inconsciente. Sabe quando uma criança vai aprender a andar de bicicleta, o ideal é que ela aprenda com rodinhas. Por quê? Porque se ela tiver com rodinha, ela se sente segura e ela não precisa se preocupar, será que eu vou cair? Ela se preocupa apenas em conduzir a bicicleta, descobrir quais são as funções dos pedais, dos freios, das marchas, a altura do banco, olhar as regras de segurança, quando ela pode ir, quando ela não pode, quando pode ultrapassar. Mas se ela tiver com medo de cair, ela não consegue prestar atenção em nada disso. Então, por que andar de bicicleta se recomenda primeiro que a criança use rodinhas? Para ela não ter esse tipo de preocupação, para ela focar apenas no que ela precisa aprender. Depois que ela já sabe tudo isso, tranquilo, aí tira as rodinhas. Então, por isso que no meu treinamento, no método Mulher no Volante, eu coloco rodinhas para você aprender, para você não ficar apavorada. Quer dizer, eu não te ensino a dirigir. O método é para quem já é habilitada ou já está na autoescola se preparando para fazer a prova. Mas eu não ensino a dirigir, eu ensino a tirar o medo de dirigir e como que você faz o planejamento dos seus treinos para você poder aproveitar com confiança e não traumatizar ainda mais o seu cérebro que já está tão fragilizado, tão machucado por causa do medo de dirigir. Tá bem? Faz sentido para você? Essa é uma verdade que eu precisava te contar, é um fundamento importante que eu precisava dizer, que os treinos são bons, mas para praticar e para treinar, não para vencer o medo de dirigir. Então, Valéria, o que faz vencer o medo de dirigir? O medo é uma emoção. Todos nós nascemos com medo, com capacidade de sentir medo. Não medo de dirigir, você não nasce assim, eu vou nascer predestinada a ter medo de dirigir. Não. Todos nós nascemos com a capacidade de ter medo. E o medo é benéfico. É o medo que sinaliza se nós estamos diante de uma situação de perigo. É o medo que, por exemplo, nos protege da gente ver um pitbull ali enfurecido atrás da gente, a gente fugir. Ou se a gente vê um bandido, a gente sai. Ou então, se eu não sei nadar, não vou entrar no mar revolto. É o medo que vai nos proteger, né, dos perigos. Mas quando esse medo é racional, como eu expliquei, ele é bem-vindo. Agora, quando o medo vira irracional, ou seja, ele não faz sentido, por exemplo, você tem a carteira de habilitação, mas você não dirige, não faz sentido. Por que as outras pessoas dirigem e você não? É um medo irracional, é um medo que não faz sentido, é um medo que deixa de ser benéfico, passa a ser um adversário, passa a ser um sabotador, passa a ser um inimigo das tuas conquistas, da tua liberdade, da tua realização. Quando você percebe que o medo ele é irracional e o medo virou uma fobia, a partir do momento que você tem esses sintomas, falta de ar, treme toda, fica toda dura, músculo duro, sua semblante chega a mudar, você fica
Chega da dor muscular de tanto tensa que você fica, o seu coração dispara com taquicardia, você pode começar a tremer, as pernas ficam ou duras ou bambas, são sintomas físicos. E aí depois você vê os sintomas psicológicos. Só passa pensamento de tragédia, pensamento sabotador. Vou bater, vou sofrer um acidente, vou matar alguém, vou destruir o carro, o que vão falar de mim, vão rir de mim, vão me julgar, vou passar vergonha. Só passa tragédia. E depois disso, qual a outra pista para você saber se virou uma fobia, virou um bloqueio emocional? Você observa se está começando a atrapalhar a sua vida. Quando começa a atrapalhar a sua vida, como? Você começa a ficar triste, começa a te causar frustração, começa a te causar sofrimento, começa a te causar prejuízos financeiros, começa a te causar, por exemplo, imagina, alguém na tua família passa mal de madrugada, você com carteira de motorista, você com carro na garagem não pode socorrer. É inadmissível isso acontecer. Tem um carro aqui. É inadmissível isso acontecer, porque você tem carteira de habilitação, você tem carro na garagem, então não justifica você não dirigir. Deixar uma pessoa da sua família em risco porque você, mesmo tendo condições, você não dirigiu. Ou então, por exemplo, você tem uma oportunidade de ter um emprego que você vai ganhar mais, que você vai ser promovido, que vai ter uma situação melhor, você desperdiça porque tem carteira de habilitação, tem carro, mas não dirige. Não é normal, te causa prejuízo. Ou então, por exemplo, você vê que poderia criar muito melhor seus filhos, dar a eles oportunidade de lazer, de cultura, de tudo, mas você não dá porque você não pega o carro e fica tudo difícil. Você começa a se sentir frustrada, começa a sentir que sua autoestima está abalada, você começa a se sentir prejudicada na sua autoconfiança, e isso vai mexendo realmente com o teu humor, com tua personalidade. Isso vira homofobia, que é a maxofobia, que é o medo de dirigir. O medo desaparece sozinho? Muito pouco provável. Você pode fazer uma experiência. Há quanto tempo você tem carteira de motorista? Há quanto tempo você é habilitada? E você vem tentando vencer o medo sozinho e não consegue? Qual a probabilidade de você continuar tentando esperar o tempo fazer com que esse medo desapareça sozinho sem você fazer nada? Qual a probabilidade? É muito pequena, não é? Então é hora de você ter a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda. Essa ajuda tem que ser profissional. Aí vem a outra dica para você conseguir alcançar uma meta. Você não pode terceirizar seu sonho. O que significa isso? Você não pode passar a responsabilidade do seu sonho para alguém. Tem pessoas que dizem assim, tem mulheres que dizem assim, eu não consigo vencer meu medo de dirigir por causa do meu marido, que ele não me ajuda. Meu marido é tão nervoso que ele só me atrapalha. O fato do seu marido te atrapalhar, desculpa, mas realmente atrapalha, mas por que você condiciona a ele ter paciência ou a ele te ajudar o fato de você conquistar a confiança para dirigir ou não? Por que você precisa depender dele? Ele dependeu de você? Não. As pessoas têm que assumir as suas próprias conquistas. Você precisa assumir a sua própria responsabilidade pela sua felicidade, pela sua realização. Quando a gente começa a terceirizar, botar a culpa para o outro, a gente começa a tirar de nós a responsabilidade, nosso inconsciente se acostuma em empurrar com a barriga, em procrastinar, com a sensação de vitimização. A gente vira, ao invés de ser proativa, a gente vira reativa, ou seja, a gente sempre reage mal. E aí, cobra do marido, ou culpa o marido, o filho, o irmão, o pai por não terem paciência. Mas eles também não sabem como fazer. Eles não têm esses recursos, eles não foram preparados para isso. Eles já têm o peso da responsabilidade deles para outras coisas, eles já têm os bloqueios deles em outras áreas. E aí você já tem medo de dirigir, ainda vai depender do seu marido ou do seu pai ou do seu irmão criarem estratégias, sabedoria para te ajudar? Você não pode terceirizar. Você já sofre demais com o medo de dirigir. Não sofra também de decepção com o marido, com o pai, com o irmão. Muitas vezes atrapalha os relacionamentos. Você fala, tô muito magoada com meu marido porque ele não tem paciência para me ajudar. Mas ele não sabe como fazer. Ele não tem esse preparo. Por isso que é importante você buscar ajuda profissional. Imagina que você está com suspeito de pneumonia e você começa a se automedicar. Você começa a passar remédio sozinho, você pede para o marido indicar um remédio. Não, você tem que ir no médico que trate isso. Imagina, por exemplo, se você está com dor de dente e aí você toma um remédio para ouvido, para dor de ouvido. Não vai resolver sua dor de dente. Não vai. Você não pode querer vencer seu medo de dirigir condicionando ao seu marido, ou seu pai, ou seu filho, ou seu irmão criarem sabedoria, criarem empatia, criarem boa vontade para ajudar você. Não, o remédio não é esse. Eles não são os profissionais especializados nisso. É importante que você busque ajuda certa com a pessoa certa no lugar certo.
O método Mulher no Volante pode resolver esse seu problema, mas se você se identificar com outro método, você fica à vontade. É importante que você sinta confiança, é importante que você sinta segura no profissional que vai te passar as informações, vai te passar os tratamentos, vai te passar o passo a passo. Eu, por exemplo, não quis fazer um curso, eu quis fazer um treinamento. Eu criei um treinamento online, é um método. O que é um método? Método é um caminho para o resultado. É um passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Por quê? Porque eu percebi que as mulheres que têm medo de dirigir, elas já são muito inseguras. E elas não têm paciência de condicionar a conquista delas a assistirem um monte de aula de teoria. Elas têm pressa, elas já estão cansadas de sofrer com essa frustração de não poder dirigir. Elas não aguentam mais depender do marido para poder ir no shopping, no supermercado. Elas já estão machucadas, com a autoestima machucada demais para poder ter a paciência de sentar perto de um computador, de um telefone e ficar assistindo tanta teoria. Elas precisam realmente de resultados. Por isso, ao invés de um curso, eu criei um método. O método é um passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. Faz isso agora, não faz isso agora. Segue em frente, faz isso, vira ali. Como se fosse um GPS que vai te direcionando até você perder o medo de dirigir. Esse é o método Mulher no Volante. Mas, certamente, existem outros. E você tem que escolher aquilo que te agrada. O que você não pode é deixar para outra pessoa a responsabilidade. É jogar a culpa nos outros. E também se perdoar. Não jogar a culpa em cima de você mesma. Você não tem culpa por ter medo de dirigir. Tem gente que fala, eu tenho raiva de mim. Você tem que se perdoar. Sabe por quê? O medo, ele no fundo, a intenção positiva de você sentir esse medo é se proteger. Porque você é certamente uma mulher que se preocupa com os outros. Você não quer fazer mal às pessoas. Você tem medo de prejudicar alguém. Por isso o medo. Porque você tem medo que possa causar mal a alguém. Você tem vontade de fazer as coisas certas, você não gosta de errar, você não gosta de chamar a atenção, você não gosta de prejudicar, você é cuidadosa, você quer o bem das pessoas. Então, agradeça o seu medo, não sinta raiva dele, ele tem uma boa intenção. A intenção é proteger você e proteger os outros. Mas, ao mesmo tempo, convença o teu inconsciente de que você não precisa desse medo, que dirigir para você é bom. Hoje, o seu inconsciente foi educado por você para acreditar que dirigir é um perigo, é uma ameaça. E você precisa reeducá-lo. E de que maneira você faz isso? Você faz isso dando prioridade à sua conquista. Por que você passa tanto tempo já com habilitação e sem vencer esse medo? Porque você vai procrastinando. Você vai deixando para depois. Eu peço a Deus que um dia acabe meu medo. E você terceiriza para Deus. Aí você fala, um dia, se Deus quiser, meu marido vai ter paciência. Aí você terceiriza para o marido. O meu filho, meu irmão. E você não assume esse papel. As nossas conquistas dependem de nós. Quando mexem com o nosso emocional, não adianta vir a pessoa de fora. Tem que ser você. E quanto mais você empurra com a barriga, mais o seu inconsciente acha que aquilo não é importante. Não é urgente. E aí o medo vai ficando. Porque você fala, um dia, eu sonho que um dia eu vá vencer. Um dia eu vou conseguir. O inconsciente, quando você diz um dia, ele não entende que aquilo é importante, que é prioridade. Já repararam que tem pessoas que morrem insatisfeitas e frustradas porque ficaram adiando uma decisão, esperando o momento certo, esperando a hora certa, esperando tudo certo, e aí a vida acaba e elas não conseguem conquistar. A gente não pode querer muito alguma coisa, mas não agarrar isso com urgência. O sentido de urgência faz com que o nosso cérebro dê prioridade. Então fica essa dica para você. Quando você quiser alguma coisa, não só vencer seu medo de dirigir, mas qualquer plano que você tenha, é importante que você realmente convença o teu cérebro, que você realmente prove para o teu inconsciente do quanto isso é importante para você, do quanto isso vai melhorar a sua vida, do quanto isso vai fazer todo sentido para você. E isso se faz dando prioridade, dando urgência nas suas decisões. Uma outra coisa que é muito importante tem algo dentro de você, tem uma força dentro de você que ela é a mais poderosa do mundo. Essa força, ela faz com que você consiga transformar a sua vida. Faz com que você consiga mudar a rota do seu destino. Sair de uma situação e ir para outra, independente dos outros. Independente do que se passa fora de você. Se chama poder da decisão. Ninguém tira isso de você. Podem querer tirar tudo de você, mas o poder de decidir só você tem. Quando você toma uma decisão que é favorável ao seu sonho, à sua meta, ao seu objetivo, seu inconsciente entende que aquilo é uma ordem, porque só você tem autoridade sobre a sua mente. Quando você toma uma decisão, essa decisão, ela não fica só no mundo das ideias, porque quando fica só no mundo das ideias, é só uma ideia.
É só uma intenção. Dizem que o inferno está cheio de boas intenções, não é? Boa intenção não enche barriga, boa intenção não leva a lugar nenhum. E só ideia também não resolve nada. Para você tirar uma ideia da cabeça e fazer com que ela vire realidade, você precisa tomar uma decisão. Você quer muito, você sente que aquilo é importante, mas você toma uma decisão concreta, você entra em movimento. O Albert Einstein dizia que viver é como andar de bicicleta. Para estar em equilíbrio tem que estar em movimento. O que dá equilíbrio para a tua vida, o que faz você conquistar as coisas, o que move a máquina da vida, a roda da vida, é o movimento. E você nunca vai ter resultados novos se você fizer sempre a mesma coisa ou ficar parada no lugar. Você nunca vai conseguir resultados novos se você estiver sempre fazendo as mesmas coisas. Você nunca vai conseguir sair do lugar se você ficar parado. Para você andar, você tem que se dar um passo. Assim funciona com o teu medo de dirigir. Você nunca vai conseguir vencer esse medo, conquistar a liberdade de dirigir com confiança se você não der um passo, não tomar uma decisão no sentido de vencer esse bloqueio, de desbloquear, de virar a chave. E se você tem pressa e precisa resolver isso logo, busque ajuda. Se você não tem pressa, pode ser que um dia eu vença o medo e não tem pressa, tá tudo bem, você vai tentando. Mas é importante que você tente, que todos os dias você faça algo novo, de diferente, porque senão não vai funcionar. Você pensa que água mole em pedra dura tanto bate até quem fura? Não, você vai ficar dando murro em ponta de faca e vai te ferir. Cada vez a faca fisga mais forte. E cada vez o medo aumenta. E você vai alimentando o medo como se fosse um monstro. E vai ficando cada vez mais poderoso. Porque você alimenta ele com a sua falta de coragem, com a sua falta de decisão. E ele vai virando como uma bola de neve que vai ficando tão grande que quando ela desce, ela sai atropelando tudo. Então o que você faz para não deixar chegar a esse ponto? O que você faz também para não deixar que esse medo, como um câncer, vire uma metástase e se espalhe por todo o corpo? Porque o medo, quando você se acovarda diante do medo, quando você desiste dos seus sonhos, dos seus planos por medo, você treina seu inconsciente para desistir diante de obstáculos. E ele vai usar esse treinamento para as outras áreas da sua vida. Isso vai infiltrando. E não é raro você descobrir pessoas, ou na sua própria vida, você perceber que quanto mais você vai desistindo dos seus planos, quanto mais você desiste diante de um obstáculo, quanto menos decisões você toma, parece que mais áreas da sua vida vão afundando, ou se estagnando, ou entrando numa rotina medíocre. Parece que menos autoconfiança você tem. Parece que mais a sua autoestima fica baixa. Porque vai se infiltrando, porque você treina o cérebro para isso. E aí alguns neurônios, algumas áreas do cérebro, elas vão atrofiando. De tanto você não colocá-las para funcionar, elas atrofiam, como o corpo. Se você parar de usar, de se movimentar, vai atrofiando. E o nosso cérebro tem várias áreas responsáveis por várias ações. Se você não treina seu cérebro para vencer desafios, para vencer medos, para conquistar sonhos, ele vai atrofiando. E você vai ficando amarga, sabe? E vai travando cada vez mais, porque aquilo vai se espalhando como um círculo vicioso. Por isso eu digo, vença o seu medo. Não terceirize a conquista da sua liberdade de dirigir para outras pessoas. Não condicione. Quando alguém tiver paciência, não condicione. Sua conquista é pessoal, intransferível. Não deixe para depois, não procrastine, não empurre com a barriga, porque senão seu inconsciente atrofia e não entende que aquilo é uma prioridade. Prioriza e use esse recurso poderoso, que é a capacidade que você tem de tomar decisões e do seu cérebro obedecer. Porque só quem manda na sua mente é você. Só você tem a chave que vai ligar o motor do teu carro e da tua mente e da tua vida. Pense nisso. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui o seu comentário. Se esse vídeo mudou alguma chavinha aí na tua cabeça, deixa aqui um comentário pra mim, tá bem? E se você não tá inscrito no meu canal, ativa o sininho. Tchau, tchau.